escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus queridos. Mais um domingo aqui na presença do Senhor para aprendermos juntos um pouco mais sobre a nossa Bíblia e continuamos a estudar aqui a nossa revista Teologia segundo a Bíblia, isto é, Teologia Reformada, para você conferir. Essa revista, como já falamos e temos reforçado nas aulas, é uma revista muito bacana. Então, se você ainda não assistiu alguma das aulas anteriores, gente, vale a pena conferir nossa playlist, tá? Nós estamos na aula 6 e nós vamos, então, iniciar aqui essa aula 6, que trata glória somente a Deus, denunciada a nulidade dos ídolos, né? Só lhe deu glória da reforma, né? Antes de continuarmos, quero orar com vocês para que Deus nos abençoe e conduza essa aula. Ora comigo? Pai querido, eu te agradeço por tudo que o Senhor nos fez, nos faz e nos fará. Eu te peço perdão pelos nossos pecados, peço que o Senhor conduza essa aprendizagem, que o Senhor coloque as palavras na minha boca e nos nossos corações, que saiamos desta aula mais certos de quão digno de glória o Senhor é e que a nossa vida deve ser para o teu louvor. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Gente, o nosso texto base se encontra em Êxodo 20, de 1 a 6. Eu vou compartilhar a tela com vocês para aqueles que queiram acompanhar aqui no vídeo, mas você também pode abrir a sua Bíblia para acompanhar essa leitura, tá bom? Olha só, vamos abrir lá Êxodo 20, de 1 a 6. E diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus de todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, gente, vocês viram aí na leitura bíblica, né? E nós estamos num trecho em que a Escritura vai narrar para a gente os 10 mandamentos. Nós estamos aí diante do primeiro e do segundo mandamento. E nós vamos estudá-los aqui um pouquinho, ok? Mas vamos entender, então, um contexto histórico que levou os reformadores a dizerem: só lhe deu glória, somente glória a Deus.
a gente tem que pensar que, lembram-se, nós já falamos nas aulas anteriores, que a igreja primitiva, com o passar dos anos, a igreja cristã, ela foi se modificando. E aí chegou num ponto, na Idade Média, o contexto histórico que nós estamos estudando é o contexto da Idade Média, a igreja cristã, católica, romana, está se desviando dos fundamentos da base bíblica. Então, começa um movimento de reforma protestante, que é isso que nós estamos estudando. Pensem, e isso ainda é prática hoje, né, de quem professa a fé católica, mas naquela época, então, que os reformadores analisam esse contexto e veem essa necessidade de dizer glória somente a Deus, havia, então, a veneração dos santos, havia aí um movimento crescente de adoração a relíquias, a padroeiros, e nós vamos ver o que é isso, né? Então, os reformadores sentiram a necessidade de dizer somente Deus é digno de toda a glória, ok? Nós vamos começar, então, pensando acerca dos documentos históricos que o Beto mencionou lá na primeira aula, né? Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. Nessa Assembleia de Westminster, que se reuniram aí 120 teólogos para estudar e elaborar aí um guia para que a gente pudesse entender os fundamentos bíblicos da reforma e nos guiar no estudo da palavra, então, nós vamos aqui, eu vou apresentar para vocês um desses documentos, algumas perguntas trazidas, perguntas e respostas trazidas num desses documentos históricos, que é o Breve Catecismo, para vocês entenderem que esses documentos podem nos ajudar a entender a nossa fé e podem nos ajudar a servir de um guia para estudo bíblico, ok? Como nós também dissemos, como o Beto ressaltou e até a Bianca fez aquele GIF muito legal, os documentos históricos não superam a Bíblia, logicamente que não. A Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática, tá? Esses documentos históricos apenas nos auxiliam, podem nos auxiliar nesse estudo. E aí, então, nós temos a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. No Breve Catecismo e no Catecismo Maior, essa indicação de estudo, de esclarecimento de questões, vem no formato de perguntas e respostas, tá? E o Breve Catecismo é mais resumido, as questões são respondidas mais resumidamente. E aqui, para o nosso estudo, vai nos auxiliar bastante a entender essa nossa lição e a visão dos reformadores, por que, então, deles se levantarem contra a adoração idólatra e levantarem a bandeira Soli Deo Gloria, ok? Então aí temos a pergunta do Breve Catecismo número 45. E a pergunta é: qual é o primeiro mandamento? E a resposta, assim: o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. E a referência bíblica, Êxodo 20, versículo 3, que acabamos de ler. Na pergunta 46, também continuamos nesse estudo do primeiro mandamento. E a pergunta dos reformadores, inscrita nesse texto, é: o que exige o primeiro mandamento?
O primeiro mandamento exige de nós o conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal, adorá-lo. E aí estão indicadas as referências bíblicas desse documento. Eu vou dar mais alguns exemplos, porque eles têm tudo a ver com a nossa aula e podem aí servir para que a gente entenda um pouco mais essa lição número 6, ok? Vou compartilhar com vocês essa tela. Aí eu já li para vocês a pergunta 45 e a pergunta 46. A pergunta 47 é: o que proíbe o primeiro mandamento? Então, vejam, na 46 pergunta o que exige da gente o primeiro mandamento. Aí na pergunta 47 vem: o que proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe negar ou deixar de adorar a Deus ou glorificar ao verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a eles são devidas. Aí as referências. Na sequência, então, vem qual é o segundo mandamento. Nós estamos aí na pergunta 49, eu pulei a 48 porque isso aqui é só para vocês terem uma noção desse documento histórico, tá? No que concerne a nossa aprendizagem. A pergunta 48 também tem a ver com a nossa aprendizagem, mas aqui, nesse contexto, nesse espaço resumido de aula, vamos seguir para 49. Qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo da terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia com milhares daqueles que me amam e guardam os meus preceitos. Aí o texto de referência é o que também já lemos no texto base da nossa aula, Êxodo 20, versículos de 4 a 6. A pergunta 50 é: o que exige esse segundo mandamento de nós? E a resposta dos desses teólogos reformadores, esses 120 teólogos que escreveram esse documento, o segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiro todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Pergunta 51. O que proíbe o segundo mandamento? O segundo mandamento proíbe o adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. E aí, gente, então, a gente está diante de algumas perguntas e respostas do breve catecismo que nos levam à reflexão acerca desta aula de hoje. E a conclusão que nós chegamos, obviamente, é que somente Deus merece a adoração de acordo com o ensino bíblico. Isso reflete a singularidade do nosso Senhor, a singularidade do nosso Deus. Só há um Deus vivo e verdadeiro, certo? Bom, gente, a gente vai falar também, e eu quero remeter a vocês
a uma frase de Calvino que nós já vimos em outras aulas, que é: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos, certo? Nós temos, então, que imaginar os reformadores naquela época fazendo oposição à veneração, à cultuação de imagens de santos, de padroeiros, de relíquias, de objetos, dizendo que somente Deus merece a nossa adoração, ok? É lógico, gente, que esses santos, essas pessoas que foram canonizadas pela Igreja Católica, são cristãos piedosos, são pessoas que merecem o nosso respeito. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, era uma mulher extremamente abençoada, cheia de graça. Nós cremos e vemos o seu exemplo de fé e de obediência e devemos respeitar, honrar isso. Mas isso é diferente de adorar, de fazer com que ela ocupe o lugar que é só do único Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. Outro exemplo, Paulo, Pedro, enfim, qualquer outros cristãos piedosos que tenham sido fiéis à palavra do Senhor, que foram instrumentos do Senhor, eles merecem nosso respeito, eles merecem a nossa honra, mas isso é diferente de adorar. Nós podemos e devemos reconhecer os feitos desses cristãos, mas a adoração é só a Deus. Certo, gente? Inclusive, a gente precisa pensar que a própria Escritura nos fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que nós só temos um único mediador junto a Deus, que é Jesus Cristo. Lá em Romanos, a gente está vendo também, em Romanos 8, 33, 34, que é Cristo Jesus que morreu e que ressuscitou e que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. A intercessão só dele. Nós não devemos, não encontra base bíblica nenhuma, fundamento bíblico nenhum, orar a outros seres, a outras pessoas que não a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Quando a gente vê os santos, as pessoas que foram canonizadas e que recebem culto e adoração, muitas vezes a oração que se faz a ela, o pedido que se faz a elas é de intercessão. Essa intercessão que é pedida a elas é para proteção do mal, pedindo que Deus nos livre do mal. Mas Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que nós pedimos diretamente a Deus que nos livre do mal. Certo? Nós devemos pedir diretamente ao nosso Pai, ao nosso Abba, ao nosso papaizinho querido. Nós fomos feitos, nós fomos adotados por Deus a partir da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo. Nós podemos ser chamados agora de filhos desse Deus amoroso, desse Deus soberano e desse Deus criador. Então nós podemos falar diretamente com esse Pai e pedir: Pai, nos livra do mal. Nós podemos e devemos fazer assim, foi Jesus que nos ensinou. Então, gente, a gente vê que a Bíblia nos proíbe
qualquer tipo de adoração idólatra. Santos, mediadores, outros mediadores que não Jesus? Não. A Bíblia fala só tem um mediador, que é Jesus. Não há um exemplo na Bíblia de adoração a santos em toda a Escritura. Ok? E agora, gente, a gente vai ver um pouquinho e pensar um pouquinho sobre esse Deus único versus as relíquias e os padroeiros. Para vocês terem uma noção, as relíquias são objetos que pertenceram ou que supostamente pertenceram a cristãos piedosos e que no decorrer do tempo foram canonizados. Isso pode ser um fiapo de roupa, pode ser um fio de cabelo, pode ser parte do corpo, pode ser, enfim, qualquer coisa que em tese pertenceu a essa pessoa que foi canonizada. Isso, gente, é uma superstição, não encontra nenhum fundamento na Escritura, ok? Vocês vão ver que no governo do imperador Constantino, com o objetivo, então, de tornar a religião cristã mais aceitável aos pagãos, sabe, você amolda um pouquinho a religião para agradar aqueles que não concordam. Então, o imperador fez isso, enxergou assim, para tornar a religião um pouco mais aceitável aos pagãos, ele começou a determinar a exumação de corpos, de cadáveres de cristãos piedosos e determinar que eles fossem enterrados em lugares vistosos. E aí, os cristãos passaram a ver esses cristãos piedosos como protetores do país, da cidade, do lugar onde eles estavam enterrados, para onde os restos mortais foram levados. Então surge a ideia de santo padroeiro, tá? Então aí essa ideia de santo padroeiro surge a partir da iniciativa do governo do imperador Constantino, com o objetivo de tornar a religião cristã mais aceitável aos pagãos. Mas como nós falamos, isso não encontra nenhuma base bíblica. A Bíblia em nenhum momento relata nada parecido com isso. A gente vai ver que, por exemplo, na Bíblia se conta que José e Jacó pediram que os seus restos mortais, que eles fossem enterrados na terra prometida, que fossem levados do Egito para a terra prometida. Mas isso porque eles tinham em mente a questão de estar, dos seus restos mortais estarem na terra prometida pelo Senhor Deus. Nada a ver com proteção, com adoração, com um lugar de cultuação para proteger a terra prometida, de jeito nenhum. A Bíblia também nos conta, nos traz uma história interessante, conhecida como os milagre dos ossos de Eliseu, quando um homem foi sepultado às pressas, foi jogado sobre os ossos de Eliseu, e ao tocá-lo, esse homem ressuscitou, esse corpo, esse cadáver ressuscitou. Isso está lá narrado em 2 Reis 13, 21. Mas a Bíblia não relata em nenhum momento que depois disso os ossos de Eliseu foram adorados, e nem que seu túmulo se transformou num centro de peregrinação. Agora no Novo Testamento, a gente vai ver também exemplo que, por exemplo, em Atos 5, 15 e 16, a sombra de Pedro
os discípulos traziam enfermos para que na sombra de Pedro fosse curados. Mas isso não significa que o milagre era de Pedro e que Pedro deveria ser adorado. Pelo contrário, Pedro estava sendo instrumento. Outro exemplo que a gente pode verificar na Bíblia, no Novo Testamento, a história de Paulo e Barnabé em Listra, que eles então, ao fazerem milagres, e a Bíblia diz que os discípulos fariam milagres, passam a ser adorados, a multidão se alvoroça e começa a querer prestar culto a eles, e eles ficam indignados, rasgam as suas vestes e perguntam, eu vou ler para vocês, está em Atos 14:15, diz assim: Senhores, Paulo falando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Ou seja, não prestem culto a gente, prestem culto, glorifiquem a esse Deus, Criador de todas as coisas. Nós estamos fazendo esses sinais, nós fizemos esses sinais, nós somos instrumentos para apresentar esse evangelho, esse amor desse Deus maravilhoso. Certo, gente? E aí, então, nós vamos ver que no segundo mandamento também nos é proibido adorar representações de Deus. A Escritura também proíbe a adoração por qualquer meio de representação. E aí a gente vê exemplos da Bíblia tratando qualquer tipo de adoração a imagens de ídolos, adoração idólatra. Nós vemos aí exemplo da Bíblia, o bezerro de ouro, o ídolo de Mica, os ídolos de Jeroboão. E a gente vê também a própria serpente de bronze de Moisés, que foi utilizada em momento importante. Nós vemos ali em 2 Reis 18:4, que o rei Ezequias, quando percebe que essa serpente de bronze começa a ser alvo de adoração, de glorificação, começa a se tornar um ídolo, ele então fez em pedaços essa serpente de bronze, porque a única glória deve ser dada a Deus, ok? E é só você pensar, o que é um ídolo? O ídolo é aquele que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. É aquele que ocupa o primeiro lugar do nosso coração, o nosso objetivo de vida, o nosso sentido de vida. Aquele que ocupa essa prioridade, esse lugar que deveria ser de Deus no nosso coração, é um ídolo. E aí, a gente tem que pensar e trazer essa questão da reforma, e aí um dos motes da reforma, a igreja reformada, sempre reformando, para o nosso contexto atual e para o que a gente vê, tristemente, às vezes, acontecer, inclusive no meio evangélico. A gente vê, às vezes, alguns pastores e líderes religiosos que agem e se apresentam como verdadeiros heróis. Uma coisa é o pastor ser fiel, ter um ministério frutífero, levar a igreja a glorificar a Cristo, reconhecendo nele a fonte de todo bem e de toda a vida.
E outra coisa é o pastor apontar para si mesmo, confiar na sua eloquência, nas suas aptidões. Gente, nós temos muita sorte, nós somos muito abençoados, porque nós temos os pastores que passaram aqui pela nossa igreja, não são desses que agem como heróis religiosos, que buscam, então, esse mérito, essa glorificação própria, mas eles sim tentam levar o povo à adoração daquele que é digno de toda adoração, que é o Senhor Deus. A igreja é de Cristo e deve glorificar apenas a Cristo, mais ninguém. Certo, gente? E aí, a gente vê também, nesse contexto evangélico, principalmente neopentecostal, algumas relíquias evangélicas, toalhinha santa, sal grosso, água do Rio Jordão. O que é isso? Tudo superstição. Tudo superstição. Cuidado, gente. A gente tende e a gente pode acreditar em superstições evangélicas. Por isso que a gente deve pensar, a gente deve estudar o nosso manual de regra de fé e prática, que é a Bíblia, para encontrar as respostas, tá? E aí, vem uma parte muitíssimo interessante da nossa aula, que é a glória de Deus como sendo o nosso objetivo máximo. Então eu pergunto a você, por que você existe? Você já se perguntou? Por que eu existo? Qual é o nosso objetivo nessa vida? Bom, vou trazer aqui a resposta da pergunta número 1 do Catecismo Maior. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, a resposta à pergunta, por que você existe? Você existe para glorificar a Deus, para dar glórias a Deus. Para que você existe? Você existe para se alegrar nesse Deus, na glória desse Deus, para sempre. Tudo para a glória de Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente amém, é o que está em Romanos 11:36. E aí, gente, o que eu queria conversar com vocês, já caminhando para o final da nossa aula, é que nós vimos, e a frase é de Calvino, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E esses ídolos, então, são aqueles que ocupam o lugar que deveria ser de Deus no nosso coração. Eles podem ser elementos da natureza, eles podem ser coisas materiais, eles podem ser tecnologia, ideologia, podem ser outras pessoas, pode ser o endeusamento de outras pessoas e pode ser um endeusamento do próprio eu, do velho eu. Eu posso estar me colocando no lugar que deveria ser de Deus. Eu posso estar colocando meu eu no lugar que deveria ser de Deus. E aí então a gente precisa sondar nosso coração, reformular toda a nossa perspectiva e ver se a nossa existência, se nós estamos para
praticando na nossa existência esse nosso fim principal, que é glorificar a Deus e nos alegrarmos nele. Só isso nos basta. Esse é o nosso objetivo. É por isso que fomos criados. A Bíblia inteira aponta para essa merecida e devida glória a Deus. Por isso, os reformadores disseram, e nós devemos repetir: soli Deo glória. Glória somente a Deus. Ok, gente? Até o próximo domingo em que estivermos juntos. Um beijo, fiquem com Deus, amo vocês.